Eu vou começar. Eu tentei reduzir ou pelo menos sintetizar os principais passos de o que está acontecendo e contextualizando bem a questão de transformação digital, tá? Talvez a primeira preocupação que eu tenha é de separar a questão transformação digital do mundo da transformação digital das empresas, tá? Na verdade, a transformação digital é a do mundo. As empresas elas têm que se adaptar para isso. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a transformação digital empresarial é muito mais um preparo e uma adaptação para ser bem-sucedida e continuar crescendo na economia digital. Então, tu tem que entender a economia que se transformou, o contexto de mercado que se transformou e como é que a tua empresa passa a atuar nessa nova condição, tá? Eu procurei resumir aqui nesse slide, tá? Nós estamos há 100 anos, digamos assim, crescendo exponencialmente, nunca aconteceu isso na história humana, tá? E nós tivemos estamos na quarta fase, tá? E o que aconteceu nos últimos anos foi praticamente transformando e preparando a economia para isso, tá certo? Então, quando iniciou lá no século XX, década de 10, 15, 20, o que a gente teve foi uma capacitação industrial, aonde nós efetivamente criamos centros de produção com muita capacidade de escalar essa produção e, consequentemente, reduzir o custo dos produtos. Então, durante toda a metade, até os anos 50, ali depois da guerra, o que aconteceu foi um aumento brutal da capacidade de produção mundial, que, pelo custo mais baixo e pela retomada da economia depois da guerra, permitiram o quê? O surgimento da classe média e o surgimento dos novos desenhos urbanos, certo? E na esteira disso, o que acontece? Cresce-se muito, aumenta muito a população, aumentam as cidades, aumenta a necessidade de distribuição. Concomitantemente com isso, as comunicações melhoram, o planeta começa a ficar interconectado, as produções passam a ser globais, tu pode ter templates globais de fabricação, templates globais de distribuição, e começa, então, a criar uma grande rede comercial e logística. Essa rede comercial e logística, junto com uma rede de comunicação, era, digamos assim, o embrião da próxima economia que a gente está começando a viver agora, certo? Ok. Lá pelo final do século passado, ali, 1990, 90 e poucos, e começa a entrar a internet, e aí ela passa a criar a arena de negócio, a arena de distribuição, a arena de conhecimento e a arena de comunicação. Eu sempre digo que a internet ela virou negócio em si, não porque ela nos conecta, mas porque ela nos conhece. Então, na medida que as pessoas passaram a usar a internet, elas passaram a colocar suas preferências, seus hábitos, passaram a ser rastreadas, e todos esses dados nossos passaram a compor o desenho do nosso comportamento, o desenho da nossa personalidade de compra, tanto como usuários físicos como usuários corporativos. As empresas também têm sua personalidade. Então, cada fase dessas, nós tivemos alguns grandes exemplos, como pode ver embaixo, a Ford, lá no início da manufatura, a Toyota, como a maior empresa em termos de distribuição de automóveis e fabricação global de carros, né? A Intel, a Dell e a Microsoft trabalhando na construção da infraestrutura da internet. E, finalmente, a gente tem hoje empresas que usam essa infraestrutura, né? Que aí é a Amazon.com, por exemplo, o próprio Google ainda, mas assim, a gente já vê uma modificação até no modelo de negócio do Google, do Facebook, eu vou falar disso mais tarde. Qual é o foco? O foco hoje é que nós temos a conexão, a comunicação acontecendo através da internet, uma aplicativação da economia, que eu vou comentar um pouco mais tarde, e o grande material de negócio é as informações que os clientes geram e permitem que sejam exploradas, tá? Então, assim, qualquer transformação digital hoje em dia, ela começa para olhar através da perspectiva do cliente, certo? É isso que nós vamos conversar a partir disso. Esse é o contexto onde a gente se encontra como empresa. Ainda
falando um pouquinho do fenômeno que a gente tem pela frente, isso aqui é científico, tem um livro chamado Rethinking Humanity, vocês podem dar uma olhada, certo? Que sempre que tu tem um momento de disruptura forte, certo? Que é aqui nessa, vamos ver se vocês conseguem, se eu consigo botar o laser pointer aqui. O que acontece? Uma série de melhorias e desenvolvimentos tecnológicos vem acontecendo e rapidamente o que a gente tem? Uma conjunção que permite uma grande disruptura e uma grande escalação. Isso aconteceu nos primeiros 20 anos do século passado e, não sei se por coincidência ou não, também aconteceu nos primeiros 20 anos desse século agora. Ou seja, o desdobramento socioeconômico que a indústria automotiva, eletricidade e telefonia causaram no mundo naquela época, a internet, a aplicativação da economia está causando hoje.